Olá, eu me chamo Rafael Tegazini e eu vou mostrar o desafio 1 proposto pela FIAP na pós-graduação de Machine Learning Engineering. Todo o código e documentação vão ser disponibilizadas no GitHub e eu vou deixar o link na descrição. Começando pelo índice, eu tenho o objetivo do projeto, que foi fazer um web scraping, uma raspagem em um site de livro, para trazer todas as informações e salvar em um CSV. E os endpoints, eles consomem esse CSV, e dois deles, os de estatísticas, eles estão sendo utilizados também para popular o dashboard feito no Streamlit. A estrutura do projeto, ela está bem separada, então todos os endpoints eles têm as suas lógicas e as configurações dos endpoints separados em módulos. Então tem de autenticação, tem o dos livros, o main é onde está o motor do Fast API e é onde eu importo os roteadores dos outros módulos. O Metrics, Machine Learning, Models é onde tem os esquemas do Pydantic, os dados e as respostas. O Scraping, o State e o Stats. Parte de Streamlit do dashboard está na pasta Dashboard com o app.py. Data, eu tenho o CSV dos livros, com as informações dos livros, e o auth.db, que é onde tem o banco de usuários, tanto de user quanto de admin. Doc é onde estão as imagens desse documento, da documentação. Os logs é onde eu salvo os logs quando eu rodo localmente. Como também está disponibilizado de forma produtiva, os logs podem ser observados pelo dashboard do render, e eu vou mostrar para vocês logo menos. Scripts, scrapper.py é onde está toda a lógica do web scraping. Utilslogger.py é onde tem a configuração global do Loguru. README, que é essa documentação, e requirements.txt, que são todas as bibliotecas da aplicação. Agora vamos para a arquitetura. Para facilitar a didática, eu vou mostrando para vocês a execução na documentação da API e depois eu volto na arquitetura para mostrar como que tudo se encaixa. A primeira parte do nosso código é a parte de login. Então é onde a gente vai fazer o login de admin para poder ter acesso a dois endpoints que são bloqueados, estão protegidos por JWT. Então é o de Health Performance, que é toda a performance da API, e o Scraping Trigger, que é o endpoint que ativa o scraping do site. Então vamos para a parte de login. Todos os endpoints eles têm uma descrição, eles também têm um exemplo do que deve ser colocado no body, eles têm um exemplo do que vai ser o retorno, caso seja positivo com code 200, ou negativo com erro de validação com code 422, e aqui tem o formato que ele vai ser mostrado na parte de log. Então vamos executar. Por enquanto, a parte de login eu não tenho como fazer autorização, mas a partir desse momento que eu tiver o login eu já consigo. Vou executar passando esse body, que é o usuário de admin e senha de admin. E aí, como retorno, eu tenho o token type, que é o bearer, access token, que é o meu token de acesso. A partir desse token eu já tenho acesso àqueles dois endpoints que estão protegidos. E também tem o refresh token, que eu vou mostrar para vocês agora ele funcionando, que é com esse token eu consigo fazer o refresh e gerar novas credenciais atualizadas. E aqui o tempo de expiração desse token, de 3.600 segundos. Então, antes de fazer a autenticação, eu vou mostrar para vocês o refresh. Como eu falei, todos estão documentados, tá? Todos com code 200, 422 de erro, e também um exemplo aqui do que deve ser esperado no body. Vamos colocar aqui, alterar, colocando o refresh token que eu peguei ali da parte do login. Coloco ele aqui, executo, e aí como retorno eu tenho outro access token, que é usando a lógica do JWT, e também outro refresh token. Mas agora a gente não precisa mais usar o refresh token, eu vou usar só o access token para fazer a autenticação. Então eu venho aqui em cima, vou autenticar, estou autenticado. E como eu vou passando parte por parte dos endpoints, depois eu chego ali na parte que está bloqueada. Agora, vou mostrar para vocês como isso está na arquitetura. Então aqui eu tenho o main.py importando o roteador de autenticação. E aí aqui eu tenho a parte da autenticação de JWT. São dois endpoints, então tem o de refresh e o de login, e eles funcionam fazendo buscas e autenticando
a partir do auth.db do SQLite. Então, as informações eu busco de lá para gerar o token JWT e também fazer as validações. Próxima etapa é a do desafio de Machine Learning. Então, o desafio proposto foram criar 3 endpoints, um de features, que era para transformar os dados formatados para features. Então, quando eu executo ele, eu tenho como retorno apenas as features, categoria, in stock e rating. Vamos para a próximo endpoint, que é o de training data, que é os dados de treinamento. Aqui, eu separo ele já como x e y. Então, features e target. Vou executar. E aí aqui eu tenho todos os X para treinamento, somente features. E lá para baixo eu tenho o Y, que são todos os targets, que são os preços separados. E aqui tem a parte do predictions. Aqui a ideia é, a partir do momento que eu já tenho um modelo rodando, eu mando alguma informação para ele e ele me retorna a predição. Esse endpoint ele vai receber e vai fazer o post. Então, a gente tem um teste aqui de colocar o book ID, o preço e o nome do modelo. E quando executa, eu tenho como retorno o status OK e o livro salvo com o preço da predição. Aqui está o roteador do Machine Learning. São 3 endpoints, conforme eu mostrei. Então, o de predictions, que eu vou receber uma predição e salvar no CSV. E tem o de features, que ele vai gerar as features a partir do CSV. E também o de training data, que ele vai receber esses dados do CSV para gerar o X e o Y. Minha próxima tag de endpoint é o health. Aqui tem os endpoints da saúde da API. Então, o health ele serve para mostrar se a API está ok, se ela está funcionando. Então, como retorno, eu tenho aqui o status ok, se ela está funcionando, e a quantidade de livros que estão salvos no CSV. E aqui também a parte de Health Performance. Essa parte ela é protegida. Então, se eu não tivesse autorizado aqui, eu ia receber um erro e executar. Eu tenho aqui as informações da saúde. Então, eu tenho aqui separado por rota, junto com a contagem de vezes que foi executada essa rota. E aqui embaixo eu tenho a latência de todo o projeto, então de todas as rotas, tal como a quantidade de execuções, a média das execuções, e aqui também tem os percentis. E aí depois aqui tem a separação por rota. Então, features, a parte de login, refresh, training data, predictions. Agora na arquitetura, o roteador de health está aqui. O próprio health raiz, que não precisa de autenticação, e tem a parte que precisa de autenticação, que é o health performance. Por isso que ele está aqui separado, né, com a parte de protegido por admin JWT. Agora, a próxima parte da API é a de books. O endpoint raiz, que é o books, ele vai retornar todas as informações dos livros. Então, a gente tem aqui o ID, o título, preço, rating, disponibilidade, categoria, imagem e URL para todos os 1000 livros. O próximo são os books categories. Como retorno são todas as categorias distintas. O endpoint de search, que você pode fazer a busca por título ou categoria. Vou fazer o teste aqui por categoria, colocando business. Vou executar. E aí todos os livros que tem a categoria business, eles vão ser retornados para mim. Tirando a categoria e deixando só o nome do livro. E aí só ele é retornado para mim. O próximo é o top rated. A maior nota, se você procurar lá no CSV, você vai ver que já é 5, então todos os rates 5 vão ser retornados nesse endpoint. O próximo endpoint é de price range. Aqui você pode colocar um preço mínimo e máximo para fazer a busca. Então, ele vai buscar em um raio de valor. E aí, todos que estão, por exemplo, aqui no meu teste de 20 a 23 foram retornados. Book ID, você pode pesquisar por ID de livro. Então, vou buscar o ID 100. O ID 100 é esse título aqui, In the Country Love. E agora, voltando para a arquitetura para mostrar para vocês esse roteador. Ele está aqui na esquerda. Então, o main.py ativa ele importando o roteador dele. E ele consome os dados do CSV. Aqui.
O próximo são os endpoints de stats. Aqui são estatísticas gerais. Quando executa, aparece para mim as informações gerais. Total de livros 1.000, preço médio 35 euros e a distribuição de rating. E agora os stats por categorias. Então ele separa por categoria trazendo as métricas. Por exemplo, aqui de ficção tem 65 livros, o menor preço 10,6 euros, o maior 59,98 euros, a média de preço e se fosse somar todos os livros de ficção daria esse valor. E agora voltando para a arquitetura, o roteador de status está aqui embaixo, ele também é importado pelo Fast API, o roteador, e ele consome os dados, seguindo aqui a linha do books.csv, e aqui vem uma particularidade dele, é que o dashboard está sendo populado, as informações estão indo para o dash a partir desse endpoint, então desses dois, de overview e categories. Então tem aqui a aplicação do Streamlit rodando e o getStatsOverview e o getStatsCategories são consumidos para trazer essas informações para popular os insights do dashboard. E agora, por último e o principal, é o endpoint de trigger do scrapping. Eu vou colocar o máximo de 5 páginas e eu coloco para executar. Bom, como eu já estou autenticado, o script já foi disparado. E agora, voltando para a arquitetura do roteador de web scraping, a partir do momento que ele é executado, ele é protegido por admin, por autenticação JWT. Se você está autenticado, ele passa para o scrapping dos livros e depois salva no banco de dados CSV. E assim completa toda a arquitetura da aplicação. E aí aqui tem a parte do login. Nesse horário, então com o log de info, foi quando iniciou o scrapping de livro, e aqui são os logs dos scrapping de página. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e o scrapping finalizado, total de livros coletados, 100.